Saúdo a todos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso tema de hoje vai ser igreja. O que é igreja? Nós podemos, em primeiro lugar, tratar a igreja como uma instituição civil. E por isso ela tem uma definição de como é ser uma instituição civil, e sendo essa instituição civil uma igreja. Então, uma igreja é uma pessoa jurídica regida por estatutos, caracterizada como instituição religiosa sem fins lucrativos. Então, uma igreja precisa ter um CNPJ, precisa declarar seu imposto de renda, apesar de ser isenta, mas ela precisa prestar conta com as autoridades civis do nosso país. Muita gente acha que a igreja, por ser um evento espiritual, ela não deveria prestar conta com as autoridades civis. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser submissos às autoridades, às nossas autoridades. E por causa disso é necessário que ela se inscreva, tenha o seu CNPJ, tenha seu nome reconhecido na sociedade. Mas a igreja é muito mais do que uma instituição civil. A igreja, ela é uma entidade espiritual. E como entidade espiritual, ela é superior a qualquer instituição civil. Uma igreja, ela faz parte do corpo, ela é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja, e não existe cabeça sem corpo. E o corpo da igreja é o corpo de Cristo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita gente costuma olhar para a igreja e ver os seus defeitos. Muitas pessoas saem da igreja reclamando que lá há pecado, que lá há muita hipocrisia, que lá há muitas coisas ruins que acontecem dentro da igreja. Mas as pessoas de dentro da igreja, seja elas quem forem, podem falhar. Porém, a igreja é pura. Ela é protegida por Cristo, que, amando-a, entregou-se em seu lugar. Eu quero ler para vocês lá em Efésios capítulo 5, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja bem, Cristo, Ele amou tanto essa igreja, que se entregou por ela, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue por ela, se sacrificou por ela, morreu por ela. Você acha que isso é pouca coisa? Cristo compara a sua igreja como sua esposa. Você que é bem casado, você ama a sua esposa? O que mais dói é alguém falar palavras ofensivas a você ou a sua esposa? Eu não gosto que ninguém fale da minha esposa, porque eu amo a minha esposa. Do mesmo jeito que eu imagino ser esse o sentimento de Cristo com aquelas pessoas que não respeitam a sua esposa, que é a igreja, que não respeitam aquela por quem Cristo se sacrificou, que não respeitam aquela que Cristo comprou com seu próprio sangue derramado lá na cruz do Calvário. Existe uma história bastante conhecida, acho que você já ouviu essa história, chamada Assembleia na Carpintaria. E a história começa assim: o Martelo exerceu a presidência dessa assembleia, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. Por que o Martelo tinha que renunciar? Ele não preenchia, segundo as outras ferramentas, os requisitos para ser um bom presidente. E a causa? Ele fazia demasiado barulho e, além do mais,
passava todo o tempo golpeando. Mas o martelo se defendeu. Disse: tudo bem, eu concordo. Eu concordo que eu faço muito barulho, que eu passo todo o tempo batendo, que eu passo todo o tempo golpeando. E eu concordo que isso pode me desabonar estar à frente de uma presidência de ferramenta. Mas eu não concordo, se vocês forem escolher alguém, não quero que escolha o parafuso. Porque o parafuso fica todo o tempo apertando, apertando, enrolando, enrolando, e por isso ele não tem condições de ser o presidente dessa Assembleia de Ferramentas. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da Lícia. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais. A Lícia acatou com a condição que se expulsasse a Trena, porque a Trena sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse a única perfeita. Num momento de maior confusão, da maior discussão, entrou o carpinteiro. Ele pegou todo o material, iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, pegou a lixa e lixou a madeira, pegou a trena e mediu a madeira para a finalidade que ela ia ser utilizada, e pegou o martelo, o parafuso, e usou na construção daquele móvel que ele estava planejando fazer. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a Assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que temos defeito, mas o carpinteiro, que trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos, ele nos utilizou e nós fizemos um lindo móvel. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos-nos em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força. A lixa era especial para limar e afinar as asperezas, e a trena era precisa e exata. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram a alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Por que contei essa história para vocês? Porque a igreja é composta por pessoas diferentes, onde cada uma contribui com seu dom, conforme a vontade do nosso carpinteiro, Jesus Cristo. Por isso não menospreze o seu irmão, não olhe o seu irmão e veja só seus defeitos. Saiba que nós servimos a um carpinteiro, e aquela máxima que diz que pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Deixa Jesus cuidar da vida do nosso irmão, do seu irmão, ao invés de você ficar somente criticando as suas falhas, os seus defeitos. Deixe que Deus use a lixa, use o martelo. Deixa que Jesus, o nosso carpinteiro, una você com o parafuso espiritual, torne-se unido a Ele. Isso se chama comunhão. Em vez de criticar, deixe Jesus agir na tua vida e olhe para o seu irmão como alguém que Jesus precisa trabalhar. E você vai ver que o pau que nasce torto não tem jeito, com Jesus tem jeito, e não morre torto, porque Jesus é o carpinteiro por excelência. Essa é a igreja. A igreja, apesar das nossas diferenças, nós temos alguém que nos une, o amor uns aos outros,
dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, ela teve uma promessa. Jesus, quando estava lá em Cesareia de Filipos, ele perguntou aos seus discípulos, dá lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, está lá no versículo 14, que está aí na sua tela, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas Pedro, está lá em Mateus 16, ele respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Falando no hebraico, ele disse, tu és Mashiach, que significa ungido, que quando foi passado para o grego, ele se transformou em Cristo. Então Cristo é a mesma coisa que Mashiach, Messias, e tem o mesmo significado de ungido. Somente o ungido de Deus, Jesus Cristo, teria autoridade suficiente para fundar a igreja na face da terra. Ali estava o elo entre o povo judeu, de onde procede os patriarcas e os profetas, e o novo povo que se chamaria Cristo. Jesus respondeu a Pedro, disse, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 16, versículos 17 e 18. E continuando, lá no versículo 20, versículo 21, então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Porque eles não deviam contar a ninguém que Jesus era o Messias, que Jesus era o Mashiach de Deus, que Jesus era ungido, que Jesus era o Messias que os judeus tanto esperavam. Por que esconder esse segredo do povo judeu? Porque o povo judeu não estava preparado para receber o Messias. Porque na cabeça, na mente, no imaginário do povo judeu, o Messias viria como um grande rei, um general vitorioso, que salvaria o povo do jugo romano, que colocaria todos os inimigos debaixo dos seus pés. E assim Israel seria a nação mais importante entre todos os povos. Ele estava esperando o Messias conquistador. E Jesus explicou para os seus discípulos quem seria realmente o Messias. Ele disse, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. O povo judeu não estava preparado para isso. Nós vemos também na história, na continuação desse capítulo 16 de Mateus, que nem os seus discípulos estavam preparados. O Messias não seria um homem vitorioso. O Messias seria um servo sofredor, que veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário, para com seu sangue comprasse um povo lavado e remido pelo sangue do Messias, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cristo, ungido de Deus. Muita gente, de maneira equivocada, acha que essa pedra em que foi fundada a igreja é Pedro. Mas Paulo, escrevendo ao 1 Coríntios 3, 11, diz
Ninguém pode colocar outro alicerce além de Jesus Cristo. Petros, eu estou colocando aí na sua tela a explicação de que significa a palavra Petros. Aparentemente, palavra primária, significa um pedaço de rocha. Jesus substitui o nome de Simão para Pedro. Tu és Pedro. Ele está dizendo, tu não é mais Simão, tu é agora Pedro. Tu és agora Petros. Tu és agora um apóstolo, Pedro. Tu és um pedaço de rocha. Quando ele diz, tu és Pedro, ele está dizendo, tu és Petros. E sobre essa pedra, ele não está mais falando, e sobre esse Petros, não, ele está dizendo, sobre essa Petra, é feminino, da Petrofe. É uma massa de rocha, literal ou figurativamente. Dito em termos simples, Jesus disse a Pedro, tu és Petros, um fragmento de pedra. E sobre a sua revelação, sobre esta pedra, uma rocha firme, uma massa de rocha, edificarei a minha igreja. O fundamento da igreja é Jesus. Pedro, Tiago e João, eles são colunas da igreja. Está lá no capítulo 2, versículo 19 de Efésios, diz assim, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo, e não Pedro, como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E lá em Gálatas 2:9, para terminar, eu quero terminar com esse versículo para você meditar, diz assim, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, ditos como colunas. Veja bem, Pedro está aí nessa lista, junto com Tiago e João, como colunas da igreja, não como pedra fundamental, não como pedra onde a igreja foi edificada. A sua importância é que ele é coluna, junto com Tiago, João e outros apóstolos. Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Gálatas 2:9. Termino lhe convidando, você que está afastado de alguma igreja, porque você não concordou com alguma coisa que estava acontecendo lá. É hora de você voltar a fazer parte do corpo de Jesus. Pensa numa igreja como uma grande construção. Se põe tijolo sobre tijolo, você é um tijolo na construção de Deus. Mas se você encontrar um tijolo abandonado na rua, desligado da construção, ele é lixo, ele não faz parte da construção. Faça parte dessa construção, a igreja, cuja pedra angular é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.